Bem, meninas, nós estamos falando então sobre o Salmo 63. O tema é como sobreviver no deserto. Na semana passada nós vimos versículos 1 e 2, né? Como sobreviver no deserto, buscando a presença de Deus. Davi diz: eu te busco ansiosamente. Versículos 3 e 4 agora ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que Davi tomou como decisão para sobreviver no deserto, é reconhecer o valor da graça de Deus. E perceba que o destaque não está na graça, o destaque está no valor. Reconhecer o valor da graça de Deus. Olha eu aqui querendo ensinar professoras, né? Reconhecer o valor da graça de Deus. Ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E eu fiquei pensando nessa frase, já tem assim umas 2 semanas que eu estou pensando nesse texto, e eu fiquei com essa frase na cabeça. O que Davi quis dizer quando ele disse: porque a tua graça é melhor do que a vida? O que eu aprendo quando eu digo que eu tenho que reconhecer o valor da graça de Deus? E aí, no versículo, eu tirei 3 conclusões para a minha vida. Quando eu afirmo que eu tenho que reconhecer o valor da graça de Deus, isso significa que a graça vale mais do que a vida. A graça vale mais do que a vida. Ou seja, é mais importante ter a graça do que ter a vida. Porque se você tiver a vida sem a graça, você não tem graça. Você está morto. Eu posso estar vivo fisicamente, biologicamente, andando, falando. Cientificamente eu sou um ser vivo, mas espiritualmente eu sou um cadáver ambulante. A graça, a vida sem a graça, nada mais é do que uma pessoa morta. Por outro lado, se eu morro com a graça, essa graça me dá vida, vida eterna, vida abundante. Reconhecer que a graça vale mais do que a vida é entender aquilo que Jesus Cristo disse, quando ele diz: aquele que achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que se a nossa vida terrena não encontrar a graça de Deus, a nossa vida terrena foi uma perda de tempo, foi uma passagem inútil. Aquilo que Cristo diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se no final ele perder a sua alma? Ou seja, a gente investe às vezes tanto tempo no trabalho, nos negócios, em bens materiais, uma loucura, uma coisa assim, às vezes doentia por ter. E a gente acaba tendo muito e perdendo a graça. E ao perder a graça, a gente perde tudo. É aquele corinho, né, que a Climene conhece muito bem: quem tem Jesus tem tudo, quem não o tem, não tem nada. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não adianta eu ser um multibilionário se eu não tiver a graça de Deus, eu perdi tudo. Por isso que Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida. Então, quando eu afirmo que eu tenho que reconhecer o valor da graça, primeira lição que eu tiro é que a graça vale mais do que a vida. Segunda lição: a graça motiva a gratidão. Ele diz: os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Se eu já reconheci o valor da graça e reconheci que a graça vale mais do que a minha própria vida, então a minha vida será uma constante expressão de gratidão a Deus. Não importam as circunstâncias, não importam as lutas, não importa a geografia onde eu estou vivendo, não importam as perdas, fracassos, derrotas, dores, eu tenho a graça. Se eu tenho a graça, eu tenho o que vale mais. Se eu tenho a graça, eu tenho aquilo que vale tudo. Então, nada vai me fazer falta. Por isso que Davi está no deserto. Como nós vimos na semana passada, o deserto é um local de solidão, é um local de ausência de vida, é um local de aridez, mas ele está grato. Por quê? Porque ele tem a graça. A graça se manifestou na presença de Deus na vida dele.
E ao ter a presença de Deus, ele entendeu que isso foi manifestação da graça de Deus. E ao ter essa graça, então, ele tinha um coração grato. Queridos, gratidão não é resposta por coisas boas que a gente recebe. Gratidão é resposta por aquilo que Deus é e fez em Cristo Jesus na minha vida. Quer eu receba, quer não. Por isso que o nosso cântico tão famoso aí diz, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Ou seja, eu não preciso receber bênçãos para ser grato. Eu já fui abençoado com a graça. A graça é a bênção. A presença de Deus é a bênção. E aí, em terceiro lugar, Davi conclui dizendo, em teu nome levanto as mãos. A terceira lição que eu aprendo em reconhecer o valor da graça é que a graça inspira rendição. Levantar as mãos é sinal de eu me rendo. Quando você está na rua, né? Está lá na rua, o policial pega ali um bandido. O que ele fala para o bandido? Levante as mãos! E o bandido tem duas atitudes, duas possibilidades. Ele pode reagir e levar um tiro, ser baleado e morrer, e ele pode se render. E ele pode jogar a arma fora, levanta as mãos em sinal de rendição. Quando ele levanta as mãos em sinal de rendição, ele está dizendo, eu reconheço a autoridade desse policial sobre mim e eu me entrego. Eu reconheço que eu sou mais fraco, eu reconheço que eu perdi. Como dizem por aí, a casa caiu para mim. Quando Davi diz, em teu nome eu levanto as mãos, ele está dizendo, eu me rendo diante de Deus. Diante deste amor, diante desta graça, diante desta atitude de Deus, não existe outra atitude que não seja, eu não tenho condições de reagir. Eu não posso lutar com Deus, brigar com Deus. Eu só posso dizer, eu me rendo. Eu me entrego de corpo e alma nas tuas mãos. Eu me rendo diante dos teus braços, diante dessa demonstração de carinho. Então, reconhecer o valor da graça de Deus é entender que a graça vale mais do que a vida. É entender que a graça motiva a gratidão. Essa gratidão verdadeira que independe de circunstâncias. E é entender que a graça inspira a rendição. Eu me rendo. Eu me entrego, eu sou frágil, eu não tenho condições de levar a minha própria vida. Se não for a graça de Deus, eu posso ter tudo e eu não tenho nada. Mas se eu tiver a graça de Deus, eu posso perder tudo. Mas eu já tenho tudo, eu tenho a graça é melhor do que qualquer coisa. Então eu queria deixar essa palavra para nós, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, de pandemia, isolamento, aula remota, saudade de familiares, distanciamento, chega perto, em vez de abraçar, tem que dar um soquinho, nessa coisa chata. Que você entenda que você não perdeu nada. Você tem a graça de Deus. A graça de Deus é a coisa mais importante. E a graça de Deus, queridos, não foi barata. Para mim e para você foi de graça. Mas para ele custou a vida de seu filho na cruz do Calvário. Que coisa fantástica. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que esta segunda atitude de Davi nos ensine a sobreviver no deserto. Como sobreviver no deserto? Buscando a presença de Deus. Como sobreviver no deserto? Reconhecendo o valor da graça de Deus. Se eu reconhecer isso, eu já tenho 2 pontos fundamentais para sobreviver com saúde emocional, saúde espiritual, saúde psicológica, andar por aí dando glória a Deus, de mãos levantadas, né? Exaltando o Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.